E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Galera, devo estar no escuro, né? Tá meio estranho, né? Porque eu tô sem luz em casa. Tô sem luz. Não tem problema não, tá tudo certo. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto pra trocar uma ideia com vocês, tá? Vamos lá ver a matéria. A manchete do Globo é caça-fantasmas, porque o Botafogo superou aí um fantasminha, né? Que ficava aí no ouvido, ficava incomodando o Botafogo, principalmente de tomar viradas, né? Dessa vez o Botafogo aguentou até o último minuto, último segundo de partida. A gente vai falar bastante sobre esse jogo. O estado de São Paulo fala da visão do Palmeiras, né? Palmeiras se despede em jogo com final incrível. Pro Palmeiras foi doloroso, mas foi um grande jogo do Palmeiras. Olha essa bola aí, ó, no último lance da partida, no travessão. O destaque do povo é o jogo de ontem, o futebol, né, Coutinho? Pois Jéssica, bom dia pra você, pro Aiello, pra todo mundo. Vamos tentar explicar. Não sei se a gente vai conseguir, mas vamos tentar. Eu, assim, 10 horas da manhã agora, 10h04, então já tem 10 horas que o jogo acabou, quase 10 horas e meia ali que o jogo acabou, né? E eu te confesso que eu ainda tô processando tudo que aconteceu, todas as informações do jogo. Eu fico imaginando, e a gente acompanha o jogo tentando analisar, né? Tentando estudar o que aconteceu em campo para no dia seguinte chegar aqui e abordar a quantidade de assuntos mais relevantes que acabaram definindo o resultado. Ontem, inclusive, eu estava com a missão de escrever uma análise sobre esse jogo e eu confesso que eu fiquei uns 10 minutos depois que o jogo acabou sem conseguir encontrar palavras para escrever ali o lead da matéria, né, que é o primeiro parágrafo, o sublead, e definir um texto para aquilo, porque, cara, assim, é inexplicável. Que bom que é inexplicável, que a gente gosta desse esporte que tem essa característica e que, em virtude dessas nuances, acaba sendo que tem um número de adeptos que tem. Eu, assim, a minha sensação ontem, depois do jogo, eu tenho muito pouco a falar de negativo dos dois times. Muito pouco. Muito a exaltar pela postura das duas equipes, não só no jogo de ontem, mas nos últimos confrontos entre Botafogo e Palmeiras, e agradecer pelo jogo que a gente viu. Cara, é impressionante. Em meio a um futebol que muitas vezes em torneios eliminatórios as equipes se fecham, tem uma postura covarde, não saem para atacar, né? A gente não tem muitas chances de gols criados. Ontem a gente teve 6 por parte do Palmeiras e 3 por parte do Botafogo. Foram 9 chances reais de gol. Mais de 40 finalizações no jogo. Cara, um absurdo que a gente viu ontem mais uma vez. A gente tem que agradecer a Botafogo e Palmeiras e, é claro, exaltar a classificação do Botafogo novamente numa fase quartas de final de Libertadores. Agora, Aiello, uma classificação do Botafogo que mostra mais maturidade e força. Apesar de ter tido essas nuances e quase perdeu, quase no final o Palmeiras vira o jogo que levaria para os pênaltis, né? Ainda assim, o Botafogo ter se segurado nesses minutos finais mostra um time mais maduro e forte para essa competição. Bom dia Jéssica, bom dia Coutinho, bom dia para quem está acompanhando a gente. Eu concordo demais e eu acho o seguinte, só para acrescentar tudo que o Coutinho falou aqui, tudo que se disser, e aí vai ao encontro do porquê ontem ter ficado ali 10 minutos para poder escrever o texto, porque tudo que a gente está ouvindo e a gente está dizendo sobre o jogo de ontem, acho que o jogo pode ser analisado por vários ângulos. Por exemplo, as 2 entrevistas coletivas dos 2 técnicos após o jogo. O que disse o Arthur Jorge é totalmente pertinente, quando ele valoriza a vitória do Botafogo e ao mesmo tempo, aponta motivos, né, pelos quais o Botafogo quase perde a classificação. A mesma coisa a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira, quando ele fala que o Botafogo só jogou 15 minutos, fomos melhores. Sim, é verdade, mas nesses 15 minutos em que o Botafogo foi melhor que a equipe do Palmeiras, isso aí se deu também porque o Palmeiras fracassou. Ele não foi forte nesses 15 minutos. Então se explica também o porquê do Palmeiras ter sido eliminado. E para ir, só para confirmar o que você está dizendo, nesse 1º de janeiro hoje, eu queria desejar ótimo 2024 para a torcida do Botafogo. Porque se algum torcedor do Botafogo ainda tinha algum trauma, aquela coisa assim do brasileiro do ano passado, daquele Botafogo, né, e Palmeiras, aquela virada, gente, acabou. Botafogo elimina um Palmeiras, Botafogo segue numa competição internacional, a principal competição para os clubes brasileiros, que é a Libertadores da América, diante de um adversário que fez o torcedor do Botafogo viver, né, um clima muito ruim no ano passado, porque a partir daquele jogo o Botafogo realmente
ele se desfaz no Campeonato Brasileiro e perde a competição. Então, se alguém ainda tinha um trauma, se alguém ainda achava que o Botafogo não tinha se recuperado, literalmente, feliz ano novo. O recorte que eu faço é com o próprio Botafogo, o mesmo Botafogo, só que o Botafogo do ano passado. O Botafogo do ano passado, ele teve uma campanha no Brasileiro superior até mesmo, né? A gente lembra muito bem da disparada que o Botafogo deu. Mas, por exemplo, existiram jogos no ano passado em que o Botafogo conquistava a vitória, mas eram jogos que a gente costuma dizer, né, resultado mentiroso. Rapidamente, Grêmio só para citar 3 aqui, tá? O jogo Grêmio, Palmeiras, fora de casa. Palmeiras e o América Mineiro, lá no Independência. Lembrado. Que o Júnior Santos faz 2 gols, mas o Botafogo foi, não digo massacrado, mas não foi melhor que a equipe do América. O jogo com o Grêmio, só para ilustrar o nível de atuação do time do Grêmio, o Lucas Perry, na época goleiro do Botafogo, fez a defesa do campeonato. Acho que foi num chute cruzado no Vila Sante ou do Cristal, um dos dois, não lembro agora. E foi uma defesa espetacular e o Grêmio amassou o Botafogo e o Botafogo saiu vitorioso. O que eu quero dizer? Ano passado o Botafogo apresentava alguns resultados que não condiziam com a atuação do time. Esse ano não. Esse ano você vê o Botafogo muito mais consistente, com muito mais equilíbrio dentro de campo. As derrotas e as vitórias são mais verdadeiras. A goleada sobre o Flamengo, totalmente verdadeira. Totalmente verdadeira. A atuação do time ontem foi muito boa. Não só ontem, mas no primeiro jogo. A gente tem que lembrar sempre disso, tá? Libertadores, Copa do Brasil, é mata-mata. Então, você tem um jogo e você carrega alguma coisa para o segundo jogo. Não dá para analisar uma classificação só por um jogo. A classificação, ela é bem clara, são 2 jogos. Então, por mais que ontem o Palmeiras, eu concordo com você, Jéssica, acho que o Palmeiras ontem teve um volume de jogo, teve uma qualidade de jogo superior ao Botafogo, mas espera aí, será que não foi impactado também pela vitória que o Botafogo construiu? Da mesma maneira, Flamengo e Palmeiras. Será que não foi impactado também pela vitória do primeiro jogo que o Botafogo teve jogando no Rio de Janeiro? Então, a circunstância do primeiro jogo não fez o Botafogo jogar daquela maneira ontem. Então, acho que dá para dizer que o Botafogo, de fato, vive um grande momento. E tem outros aspectos desse Botafogo também, né? Esse Botafogo que afasta esse fantasma de uma equipe que tinha certa fragilidade emocional, inclusive, né? De tomar viradas, de acabar deixando escapar um bom resultado. Ontem parecia que isso podia acontecer, mas a reação, na verdade, do Palmeiras se deu já bem na reta final do jogo, sem muito tempo hábil para fazer isso acontecer. O primeiro gol do Palmeiras foi aos 40 minutos. Foi aos 40. O que pode ser essa melhora, né, em termos de maturidade da equipe do Botafogo em relação ao ano passado? É um elenco mais forte, né? E não só em peças onde o investimento foi muito alto, mas em mapeamento de mercado. A dupla de zaga do Botafogo, ela está fazendo um excelente trabalho, que era um dos pontos fracos, inclusive, do ano passado. Isso que você está dizendo, Jéssica, me remete a uma conversa que eu tive com uma pessoa que trabalha dentro do Botafogo, inclusive no departamento de scout. Já tem alguns meses isso, e a gente conversava exatamente sobre a questão do ano passado, né? Da impressão interna do que fez o Botafogo perder aquele campeonato. E ele me respondeu que, olha, a gente fez um diagnóstico de que faltava ao elenco jogadores mais afirmativos, caras que, nos momentos de crise, chamariam a responsabilidade dentro de campo, não só na parte técnica, mas também de chamar a atenção dos seus companheiros, de um discurso mais positivo, de tentar evitar varrer para debaixo do tapete o que estava acontecendo de errado com o time, colocar o dedo na ferida de uma maneira construtiva dentro desse elenco. E algumas contratações foram feitas nesse sentido. Eu vou citar algumas aqui. Barbosa, zagueiro, é uma delas. Gregory, no meio campo, é outra delas. Savarino é outro jogador que não é um jogador que se comunique tanto, mas que tem uma atitude muito positiva em momentos difíceis. Ontem, por exemplo, ele saiu para mim, ele foi o melhor jogador em campo. E a gente está falando de uma partida em que o Botafogo não foi melhor que o Palmeiras o tempo inteiro, mas o Botafogo teve uma coisa que é fundamental no futebol, o principal do futebol. O Botafogo foi letal, né? O Botafogo começa o jogo melhor que o Palmeiras, inclusive. Os 15 primeiros minutos são do Botafogo. Parecia que não estava sentindo jogar no Allianz Parque lotado, jogando com a bola no campo de ataque, fazendo o jogo do Botafogo de mobilidade. Não entrou para ser recuado, não entrou para ser defensivo. Nada disso, né? Não aceitou a pressão do Palmeiras inicialmente. Mas também tem o outro lado, tem um time de muita qualidade do outro lado que vai assumir a rédea do jogo em algum momento. E que tem vários meios para isso. É muito bem armado taticamente para isso, para se impor contra o adversário. E aí o time foi sofrendo. Inclusive, quando faz o primeiro gol, não era melhor em campo. O Botafogo estava Era o melhor momento do Palmeiras, né? Era o melhor momento do Palmeiras. E um gol que tem mais demérito do adversário do que mérito dos jogadores do Botafogo, porque era uma bola que estava com o Palmeiras depois de um arremesso manual. E assim, é um lance que tem demérito do Palmeiras, mas tem muito de concentração, né, dos jogadores do Botafogo
e de não desperdiçar a oportunidade quando ela surge. Ah, sim. É a primeira chance clara de gol do Botafogo no jogo. Sim. Teve a finalização do Savarino de fora da área no primeiro tempo. Teve um bom chute do Gregory também, de canhota, no início do jogo, né? Aquela bola que o Savarino bate colocada que toca na trave, inclusive até um pouco parecida com a falta cobrada pelo Gabriel Menino no final do jogo. Mas o gol do Igor Jesus é a primeira oportunidade de gol que o Botafogo tem no jogo. O Botafogo vai lá e faz. O gol do Savarino é a segunda oportunidade de gol que o Botafogo tem no jogo. O Botafogo vai lá e crava. Então, esse tipo de campeonato se ganha sim. Né? Os times se impõem dentro de campo dessa maneira. Não estou dizendo aqui que o Botafogo tenha feito o melhor jogo dele ontem. Longe disso. Não, mas faz parte saber sofrer, né? Acho até que a gente precisa debater sim o que aconteceu depois dos 40 minutos. Porque a gente não pode ficar aqui refém. Se a bola não bate no braço do Gustavo Gomes, o Palmeiras faz o 3-2 e o Palmeiras ganha nos pênaltis, o que a gente já está falando aqui? O Botafogo viveu o trauma de novo. Porque ia ter levado 3 gols em 9 minutos. Sim. E poderia perder nos pênaltis ou não, né? Então eu acho que o próprio Arthur Jorge falou sobre isso na coletiva dele. Ele falou, não pode acontecer o que aconteceu. O Savarino chegou a dizer a palavra, não, eu tô me sentindo frustrado. Isso é muito bom de ouvir. Porque, ao invés de passar paninho nisso, os caras perceberam que, cara, a gente não pode ceder o empate do jeito que foi cedido. Ou poderia ter se transformado numa virada. É questão de centímetros, né? 1 centímetro separa a mão do Gustavo Gomes da coxa. 1 centímetro separa onde a bola pegou na trave do ângulo do Aí John. são coisas do futebol, né? Vamos ouvir minúcias, né? o que o técnico Arthur Jorge falou sobre o jogo. O que posso dizer é que nós pensamos naquilo que é o dia de hoje. Hoje era o jogo que nós tínhamos que estar preparados para competir. Acho que nós não deixámos ninguém desiludido com aquilo que nós prometemos. Nós sempre o dissemos que viríamos cá para disputar o jogo, viríamos cá para ganhar. Sabíamos que essa era uma vantagem que trazíamos do Rio. Era uma vantagem importante, mas uma vantagem que não era suficiente para nós relaxarmos no jogo que hoje aqui teríamos. E, portanto, essa foi a atitude que nós tivemos, que valoriza ainda mais aquilo que nós conseguimos, valoriza os jogadores, valoriza aquilo que foi o seu compromisso. Estamos todos no Botafogo de parabéns por aquilo que fizemos, pela forma como conseguimos superar este rival para seguirmos em frente a uma competição que é também muito especial para nós e que demos mais um passo em frente naquilo que é também o nosso crescimento, não só enquanto equipa, mas também enquanto clube. Eu gostei muito da coletiva do Arthur Jorge, porque ele é muito consciente em trazer as dificuldades do Botafogo, mas também lúcido em afirmar que isso evolui a equipe. E eu acredito, de fato, que são jogos assim que forjam uma equipe vencedora. O time precisa passar por situações assim. Situações em que tem que ser resiliente e saber sofrer. É uma Libertadores, é um jogo de Libertadores, e o Botafogo soube fazer isso ontem, né? Com uma segurança muito grande em boa parte do jogo. Porque assim, como disse o Coutinho, você vai jogar diante de um grande time, gente. Então assim, por mais que você tenha construído uma vantagem no primeiro jogo, vantagem apertada, de apenas um gol, mas é uma vantagem, mas você não vai jogar contra um time... Não vai ser confortável. Claro, não vai ser confortável. Não vai ser confortável. Mesmo se tivesse sido, por exemplo, a gente viu Flamengo e Palmeiras. O Flamengo vence o Palmeiras por uma diferença de 2 gols, e no jogo de volta a gente viu muito igual a atuação do Palmeiras. Um time intenso, um time agressivo, um time sufocante, ok? Então você não vai ficar confortável, por mais que você tenha uma vantagem mínima. Agora, eu acho que, também concordo com o Coutinho, o importante é, nesse tipo de jogo, e aí aquela coisa para você derrubar o analista de futebol que se apega somente em números. Porque se a gente for se basear nos números, o Palmeiras era para ter vencido o jogo ontem. O Palmeiras teve aquela coisa, mais posse de bola. Mas não era só posse de bola que não surtiu efeito, não. Posse de bola com 26 finalizações e 6 no gol. Isso aí, gente, são números importantes. Mas o número menor de oportunidades que o Botafogo teve, o Botafogo foi letal. Primeiro chute no gol, a bola entrou, do Igor Jesus. Segundo chute no gol, do Savarino, a bola entrou. Isso é meritocracia também. Sim. Isso aí você tem que saber que em jogo decisivo você tem que ter um aproveitamento letal. E o Botafogo teve ontem. E só um detalhe, que acho que é tanta coisa pra falar do jogo, eu até anotei isso aqui pra não esquecer. A partida que o John... Mas tem tempo, a gente vai falar bastante ainda. Vamos falar bastante, mas é porque a gente vai atropelando os assuntos assim e acaba esquecendo. A partida que o John fez ontem, né? O John, ele faz uma defesa antes do primeiro minuto do segundo tempo, que é uma bola que o Barbosa estava absoluta, que ele acaba errando a rebatida. Sim, a bola dá fica no pé sobra, né? do Estevão, o Estevão toca pro Flaco Lopes e o Flaco chuta por cima do John, né? Aquele chute que a bola vai descaindo pra encobrir o goleiro.
E ele vai muito bem na jogada. Uma sequência de lances, né? Tem um lance no primeiro tempo, o Marcos Rocha recebe em profundidade, chuta cruzada, ele espalma pro lado, destina muito bem para onde vai espalmar a jogada. Sequência de bolas cruzadas na área, em que ele faz boas intervenções de saída da meta. Acho que no primeiro gol do Palmeiras ele poderia ter tido uma reação melhor, mas são tantas coisas boas que ele fez ao longo do jogo, e isso também vai somando pontinhos nesse detalhe do Botafogo. Dessa expressão que muita gente não gosta do saber sofrer, que também é muito relativa, né? O saber sofrer é o quê? É o centímetro da bola do Gustavo Gomes, né? Que pega na mão em vez de pegar na coxa, é o travessão. Então, eu acho que além de saber sofrer, além dessa expressão de saber sofrer, é um time que é decisivo nas 2 metas. Aquele time que tá sofrendo, tá sendo pressionado, mas o goleiro tá fazendo boas intervenções, o zagueiro tá bloqueando finalização a poucos metros do gol, como o Barbosa fez, como o Bastos fez. O Bastos fez uma partidaça ontem, mais uma vez. Os dois. E quando a bola chega na meta adversária, não perdoa. O Igor Jesus ontem não estava fazendo um bom jogo. Ele estava perdendo todos os duelos pro Vitor Reis, que aliás é um zagueiraço. Zagueiro de 18 anos do Palmeiras. Primeira bola que ele pega de frente pro gol, ele guarda. O Matheus Martins ontem entrou, o que para muitos poderia ser uma fogueira danada, para substituir o Luiz Henrique no momento do jogo em que o Botafogo não era superior ao Palmeiras, receberia poucas bolas naquele momento. Na primeira que ele recebe, ele ganha um duelo, toca pro Savarino na área, pifar o Igor Jesus. E depois traça uma diagonal, recebe do Hugo e serve o Savarino num passe no tempo certinho pro Savarino fazer o gol. Então, esse tipo de detalhe, esse tipo de coisa, esse tipo de fortaleza, cara, isso deixa, sem nenhum trocadilho com Fortaleza, né, que é concorrente ao título brasileiro com o Botafogo, mas isso deixa o Botafogo, assim, um torcedor alvinegro muito esperançoso daquilo que pode acontecer até o final do ano. Mais um ponto que eu acho que pouca gente falou, que tem muito a ver com a abordagem que a gente está fazendo nesse início aqui. O Coutinho mencionou agora, porque o Matheus Martins entra no jogo e tal. Não estou falando da entrada do Matheus Martins, não. Qualquer time, de repente, poderia sentir de mais o quê? A saída de campo do Luiz Henrique. Quando você é o melhor jogador do Botafogo hoje. Então, assim, qual é o impacto disso pro time? Quando você perde o principal jogador, claro que tem um impacto técnico e principalmente um impacto emocional. Né? Imagina que o jogador, a torcida, cara, acho que a torcida ficou. E ele tenta ficar no jogo, mas olha só, consegue. mas uma coisa é a torcida ficar preocupada. Outra coisa é a torcida achar o seguinte: saiu o melhor jogador do time. Caramba, logo agora que o Luiz Henrique foi machucar. A torcida tem todo o direito, ela pode ficar, mas os companheiros não. Porque isso poderia ter gerado o quê? Um abatimento no time. Sim. Como é que a gente joga agora sem o nosso principal jogador? A gente dá bola em quem? Quem é que vai resolver pra gente? Então é mais um ponto a ser observado dessa possível maturidade que esse elenco do Botafogo atingiu. Porque jogar ontem, um tempo inteiro, sem o teu principal jogador, na casa do adversário e sair classificado, é praticar ali de positivo na questão emocional. Bom, família zoeira, tá aí, né? Galera, não vou conseguir gravar, tá muito ruim, né? Eu acho que tá, porque tá tudo escuro, tá um calor desgraçado. Eu tô com febre. Ontem minha mulher gravou aqui no meu lugar, né? Ela fez um sucesso, tô quase dando canal pra ela. Ela vai gravar mais vezes aqui comigo, tá? Qualquer dia desse vamos colocar... É que não dá, cara. Não dá, vocês não têm noção do tamanho do espaço que tem aqui. Eu acho que não dá. Eu acho. Vamos ver. Acho que não dá pra botar 2 cadeiras aqui. Mas eu não tô doente, eu tô mal, assim, tô resfriado, garganta, febre, 2 dias de febre. Tô mal, mas assim... Caraca, eu não consegui nem comemorar ontem com o Botafogo, mano. Eu tava muito mal ontem na hora do jogo, muito mal mesmo. Eu não sabia se eu comemorava, se eu ficava puto, ou se eu tava mal. Uma mistura de sensações, Botafogo abre 2-0 na casa do Palmeiras, e aí passa aquele filmezinho, Botafogo leva 3 gols em 15 minutos. O Tiquinho Soares ontem deu uma entrevista depois do jogo, né? A repórter perguntou a ele: "E aí, Tiquinho, você passou um filmezinho em 2023? Não, passou não. Tomando teu toba, Tiquinho, que não passou o quê? Pelo amor de Deus, então você não é um ser humano, você é um ET, né? Você não tem sentimentos, não tem como." Depois do Palmeiras ter feito empatar o jogo 2-2, e no finalzinho, né, já nos acréscimos, fazer aquele terceiro gol que, graças a Deus, a arbitragem, o VAR não era brasileiro, né? Por sinal, 2 jogos sem erro de arbitragem, tanto no estádio de Newton Santos quanto lá na Arena, no Allianz. A arbitragem quase perfeita, então a gente não tem nada que reclamar, muito bom isso. Eu torço até que o Botafogo continue pegando times brasileiros aí nas quartas, né, sempre, porque o Botafogo pode pegar o São Paulo nas quartas, que é quase certo, né? O São Paulo joga hoje em casa, e pode pegar o Flamengo na semi. Eu torço até que a gente continue pegando time brasileiro, porque aí eles ficam mais
parcial mesmo, né? Não tem muito o que torcer, que dizem que a Conmebol não gosta dos times brasileiros, que tenta sempre tirar algum time brasileiro da final. Então, enquanto o Botafogo estiver pegando um time brasileiro, bom, tá ruim até pra pensar. Tá escuro, tá calor, tô com febre. Mas assim, o que tiver de conteúdo do Botafogo, eu vou colocar. Eu vou ter que desligar aqui agora, ter que ir lá na minha mãe. Ela mora 2 quarteirões aqui de casa, pra carregar o telefone. Senão eu vou conseguir postar pra vocês. Mas galera, eu prometo que assim que a luz voltar, nos próximos vídeos, eu consigo fazer uma análise melhor aqui. O Botafogo não pode tomar 3 gols em 15 minutos, ou foi até menos. Se tivesse mais 5, 10 minutos, o Palmeiras tinha virado o jogo. O Botafogo não pode, mas fez um bom jogo até onde estava 2-0. Tinha finalizado 5, 6 vezes, tinha feito 2 gols, bola na trave. Savarino ontem destruiu o jogo. Mas o importante é que o Botafogo exorcizou o Palmeiras, acabou esse negócio de Palmeiras. Engraçado que no agregado, 4-3 Botafogo. O mesmo placar que tinha acontecido no estádio Newton Santos naquela virada histórica do Palmeiras. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Bom, eu vou ficando por aqui, mais tarde eu volto com novos conteúdos, tá? E eu espero com luz e espero um pouco melhor dessa febre. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem. Fui!